Não, ainda está tímido. Diga, Deus é bom. Fale mesmo para o inferno. Você pode baixar porque eu grito um pouquinho. Fale mesmo porque o inferno, nesse momento, está literalmente apontando as suas armas para a igreja. Por quê? Mas existe um dia que o diabo odeia, se chama domingo. Porque tem jovens, tem mulheres, tem homens, tem famílias sentados ouvindo a palavra de Deus ao redor desse grande mundão de Deus. É normal estarmos agora nesse horário em vários lugares do mundo clamando ao Senhor. Quantos não estão orando agora? Quantos não estão sentados como você está? Quantos não estão de pé louvando ao Senhor? Quantos nesse momento não estão ajoelhados, arrependidos dos seus pecados? Por quê? Porque em toda a face da terra é um dia comum da igreja se levantar. E é um dia comum do diabo ficar irritado, meu irmão. Ei, cutuca seu irmão e diga, ei. Cutuca seu irmão e diga, ei. Hoje é o dia de irritar Satanás. E diga, de me apossar. Diga, me apossar daquilo que me pertence. Amém? Então, aleluia. Existem coisas extraordinárias do Senhor. Amém? Para você, meu irmão, se você for como uma terra fértil, arar o seu coração, a preciosa semente da palavra de Deus, ela será lançada. E quando a semente ela é lançada em um terreno, amados, preparado, e quando você entende que essa semente foi lançada e você começa a regar, dando glória a Deus, dando aleluia, dizendo amém, assim seja, você está dizendo para você mesmo, eu recebo, eu não vou sair da mesma forma que eu entrei, eu não vou ser a mesma pessoa. Hoje pode ser o dia da mudança na sua vida, o dia de você dar ponto final naquilo que atormenta você. Faça de hoje o dia que o Senhor fez para a sua transformação. Amém? Aquilo que parecia impossível para você, aquilo que parecia ser mais um dia, não, amados, hoje não é mais um domingo, hoje é o dia que o Senhor fez para mudar a sua história. Amém? Uma palavra vinda de Deus, é poderosa para mudar a sua vida. Amém? Então atente, desliga o telefone se for necessário, mas atente para aquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Amém? Hoje pela manhã nós tivemos um momento, como o pastor disse, foi um momento extraordinário, né? E eu incentivo você, meu irmão, nunca perca essa porta de oportunidade quando se abrir para você. Quando fizer um convite, quando a igreja fizer um convite para você, amados, seja rápido para você aceitar esse convite. Por quê? Porque certamente existe uma porção de Deus reservada para aquele momento para você. E hoje houve uma porção derramada, né, sobre os pais. Nós tivemos um momento, né, em família em Cristo. Eu não sei você, mas eu já me sinto a família missionária. Quando a gente adentra aquela porta ali, você já é recebido, né? Bem-vindo à família missionária. E você, de fato, é uma família. Amém? Nós somos uma família. Ei, faz assim com o seu irmão. Diga, nós somos uma família, meu irmão. Amém? E família tem algumas coisas que acontecem no meio do caminho, mas nos últimos instantes, quem mais a gente recorre é a família, né? A família, hoje nós tivemos um momento com algumas famílias e foi um momento muito bom, muito inspirador, e eu incentivo você a não perder esses momentos. Amém? E Deus falou comigo, irmão, de que hoje era o domingo de nós plantarmos e nós investirmos nessa instituição poderosa chamada família. Amém? Tudo começa na família, mas tudo começa na família. Você só vai ser uma pessoa bem-sucedida nessa terra se você carregar o legado da sua casa, o legado da sua família. Ah, Poliana, mas eu não tenho legado, eu não sei nem por onde anda meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo outro. Ah, mas olha para o lado, olha a sua família. Olha, quando a Bíblia diz, Jesus disse para os seus discípulos, né? Ei, faltou alguma coisa quando eu enviei vocês? Eu vou acrescentar para vocês pais, mães, irmãos. Ei, Deus tem acrescentado para você.
pais, mães, irmãos. E Deus é um Deus que faz abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Se um dia alguma coisa veio vergonha na sua vida, hoje vai se tornar dupla honra. Deus vai acrescentar. Ei, abrace o novo do Senhor. Acabou o tempo de ficar frustrado com o que é do passado. As coisas velhas ficam para trás. As novas eu vou adiantando. Eu vou correndo. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo. Não fica preso, amado, nas condenações do passado. Se uma família não te estruturou, eis aqui um pai, eis aqui uma mãe, eis aqui uma família para te abraçar. Mas ainda assim, eu sei que aquilo que não te matou, aquilo que não te destruiu, te fortaleceu. E olha onde você está. E olha onde você está. Então, Deus é um Deus que criou a família. Amém? E a família que Deus criou, a família bíblica, amados, ela é convidada por Deus a crescer em edificação. Se existe uma pessoa que sabe o que é edificar uma casa, se chama Deus. Se você está tendo dificuldades hoje na sua casa, de trabalhar com seu marido, de trabalhar com sua esposa, de estar com seus filhos, eu vou dizer uma coisa para você. Você está no lugar onde Deus mais pode te ensinar em todas as áreas que você imaginar. Deus pode, amar, te ensinar a se tornar uma pessoa melhor. É lá na sua casa. Se existem duas instituições poderosas que Deus criou nessa terra. Uma se chama família, e a principal. E a outra se chama igreja. Porque um dia, pastor, o Senhor, Jesus encontrou com Pedro. Estava com Pedro, com os discípulos, na verdade. E Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, quando eu enviei vocês, quem as pessoas dizem que eu sou? E uns dizem que o Senhor é Jeremias, o outro é Elias, o outro João Batista, que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus fez questão de chamá-lo para perto e dizer: e vocês, bem perto de mim aqui, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tomou a iniciativa e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro falou aquilo, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Sobre este fundamento, sobre esta revelação que você entendeu, que meu Pai revelou para você, eu edificarei o que? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ei, quando ele disse: ei, as portas do inferno, e sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. Isso quer dizer que igreja é lugar de edificação. Se você está aqui, amado, se veja sendo edificado. Se veja um pouquinho de pedra chegando em você, um pouquinho de brita, um pouquinho de cimento, um pouquinho de tijolo. Alguém está construindo, Deus está construindo algo em você. Você está em construção. A Bíblia diz em Filipenses que aquele Deus que começa a boa obra, você está em obra. Aquele Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Ei, não desiste. Você está no lugar certo. Você está no lugar de edificação. A casa do Senhor é lugar de edificação. É lugar de organizar as arestas. É lugar de organizar os seus pensamentos. É lugar de arrependimento. É lugar de quebrantar o seu coração. Você está no lugar certo. É lugar de edificação. E tudo que Deus começa a edificar, Ele edifica em parceria. É você e Ele. E sabe para o que você está sendo edificado? Você não está sendo edificado somente para ser um pastor, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre. Você não está sendo edificado para ir lá no mundo pregar a palavra. O primeiro motivo pelo qual Deus está trazendo você para ser edificado na casa do Senhor é para que você retorne à sua família e seja uma bênção na sua casa. Porque a primeira pessoa a reconhecer que você está sendo transformado, a primeira pessoa que merece ver a sua transformação, a sua edificação, a sua mudança em Deus, se chama esposa, filhos e marido. Se tivéssemos a oportunidade de ir na sua casa agora, onde está o seu marido, onde está o seu filho, e perguntar: como está Maria? Como é
Josefa em casa? Como é Pedro em casa? A resposta dela iria mostrar se você está sendo edificado na casa do Senhor. Ei, se existem duas instituições que Deus criou, uma é a família e mais importante, e a outra é a igreja, e as duas precisam se encontrar e elas se ajudar como parceiras no crescimento do povo de Deus. Amém? Vamos ver isso pela palavra. A Bíblia, ela fala, mas diversas vezes, sobre o poder que há em ouvir as instruções do Senhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, eu vou correr um pouco por causa do tempo. Se você puder anotar, né, no seu telefone, abrir rápido, você põe de interesse e escrever e depois ler, seria muito bom. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há. Isso é Paulo falando a Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que Timóteo também habita em ti. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo, ele era, para quem conhece, Paulo é um grande homem de Deus. Mas Paulo, por ser um grande homem de Deus, não era um homem tão fácil de se trabalhar, de se conversar. Porque Paulo era intenso, Paulo era objetivo, Paulo era um líder nato. Paulo deixou de ser um assassino, deixou de ser um perseguidor para ser perseguido. Na medida que ele era intenso, quando ele era mau, ele passou a ser ainda mais intenso quando ele foi usado pelo Senhor. Ei, traz isso para você. Na medida que você era intenso quando você era mundano, seja muito mais intenso agora na casa do Senhor. Seja o primeiro a chegar na casa do Senhor. Seja o primeiro a limpar a casa do Senhor. Seja o primeiro a dizer: pastor, eis-me aqui, eu estou aqui. Cadê o carnezinho para eu participar? Já disse a esposa do pastor Mariana: eu quero o carnezinho para eu participar desse projeto da casa do Senhor. Seja o primeiro a mostrar para você mesmo: eu fui transformado pelo Senhor. Então Paulo, na medida que ele era intenso no mundo, ele passou a ser intenso na obra do Senhor. E por ele ser intenso e ser um líder nato, ele foi, vamos dizer assim, agraciado por Deus. E ele passou por um jovem, isso penso eu, isso discorro eu, passou por um jovem para treinar um jovem. E lá estava o menino Timóteo. Paulo colocou os olhos, pastor, esse menino Timóteo, e alguma coisa chamou a atenção dele. E Paulo olhou assim, é esse aqui que eu vou treinar. É esse aqui. Por quê? Aquele menino chamou a atenção do apóstolo Paulo. Veja o que Paulo falou de Timóteo. Ele disse: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. A primeira coisa que o apóstolo Paulo viu em Timóteo foi: que menino é esse que não existe nele? Ele observou: não existe nesse menino, diga comigo, menino, nesse jovem, não existe nesse jovem uma fé não fingida. Não existe nesse jovem uma fé fingida. Por quê? Aí Paulo, ele entende por quê. Ele disse: porque você foi ensinado desde quando era pequeno, através do exemplo genuíno da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Veja o peso familiar sobre a vida de Timóteo. Timóteo, ele foi totalmente influenciado por uma família que tinha uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? É você ir à casa do Senhor e você chegar e ser transformado, voltar para casa e você tratar aqueles que Deus te colocou como responsabilidade da forma como Deus trataria. Não sendo uma pessoa na igreja dando glórias a Deus e aleluia e voltando para casa e falando palavras torpes para a sua família. E Paulo observou em Timóteo: você foi ensinado, você foi doutrinado por uma família que ama a Deus. Ei, Paulo, ei, Timóteo, eu quero você perto de mim. Quantos não querem um Timóteo perto de si? Quantos não querem um jovem como esse amado? Um jovem que ama ao Senhor e que foi ensinado por uma família que estabeleceu. Ei, a primeira pessoa que tem que estabelecer fé na sua casa não é o pastor.
A primeira pessoa que tem que estabelecer fé na sua casa é você. Deus está te convidando. Deus está te convidando a crescer em fé, a crescer em instrução da palavra, para estabelecer na sua família uma fé não fingida, uma fé mentirosa que você finge ser, mas não é. E Paulo está dizendo: eu quero esse menino para perto de mim. Eu vou treinar esse jovem. Porque esse jovem, ele foi acompanhado de uma avó, de uma mãe, que ensinou a ele uma fé verdadeira, uma fé genuína. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ele ainda fala: eu sei, Timóteo, que desde a sua meninice você conhece as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Veja o que Paulo reconhece. Eu sei, Timóteo, que desde a sua meninice, o que nós estamos pregando em nossa casa, o que nós estamos falando em nossa casa, o que nós estamos determinando em sua casa, quem é o Deus da sua casa, quem é o Deus que provê, quem é o Deus que você ora quando a comida está sobre a mesa, quem é o Deus que você agradece quando as contas são pagas. A quem o seu filho está ouvindo, sobre quem o seu filho está ouvindo enquanto você está resolvendo as suas coisas, enquanto um milagre chega, a quem você está agradecendo para que os seus filhos ouçam. Ei, mulher, a quem você está orando, a quem você está buscando para que o seu marido seja transformado. Tudo isso está sendo visto, observado na sua casa. E Paulo olhou para Timóteo e disse: Timóteo, desde a sua meninice eu percebo que você ouviu as sagradas escrituras. Olha a preciosidade que é ensinar a um filho desde a sua meninice as sagradas escrituras. Timóteo foi um jovem que não andou nas paixões da mocidade. Timóteo foi um filho, um jovem que honrou pai e mãe. E a Bíblia diz que é um mandamento do Senhor com promessa: honrai, filhos, a seus pais e às suas mães. Para quê? Para que você tenha uma vida longânima, próspera sobre essa terra. Aonde está a bênção? Bênção, pai. Aonde está a bênção? Bênção, mãe. E não é só para uma criança, é para você que tem um pai e uma mãe e que precisa dar a ele aquilo que é dele. Ei, não deixe o mundo, não deixe a mídia, não deixe a sociedade quebrar os princípios e os valores que já foram impressos em você. Não deixe o diabo mudar, porque isso era antigamente. Não, princípios não mudam, princípios são eternos. Valores são eternos. E a Bíblia fala, amados, sobre isso. A Bíblia fala em 1 Timóteo, ou melhor, em 2 Timóteo. Não, 1 Timóteo 3, 4, 5. Essa eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo. Capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Como se deve governar? Poliana, como é que eu faço para governar bem a sua casa? Eu vou te apresentar um Deus que sabe o que é edificar uma casa, sabe como é edificar uma família, sabe como é ensinar uma mulher a ser submissa ao seu marido. E ser submissa, você já sabe por A mais B, que não é ser subjugada, é você estar debaixo de uma missão. Eu reconheço que Ele é o cabeça. Eu reconheço que eu estou dando o suporte. Amado, esse tablet só está de pé aqui porque alguém está dando o suporte. Mulher, você é um valioso suporte para a sua família. Veja que Paulo reconheceu a sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Você já entendeu a importância que é uma mulher dentro de uma casa? Você já compreendeu a importância, esposa, mãe, que é a figura feminina dentro de uma casa? A Bíblia diz, pastor, que se existe uma figura na família que Deus, ele se identifica, é a figura da mãe, é a figura materna. Por quê? Porque a Bíblia diz, ainda que uma mãe venha a se esquecer do filho a quem ainda amamenta, o Senhor disse: eu, contudo, jamais me esquecerei de vós. Deus, ele tem um amor materno. Ele disse: ah, Jerusalém, como eu queria reunir vocês, você que mata os profetas, como eu queria reunir vocês como uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas.
Meu amado, Deus se identifica com a maternidade. Deus disse: ainda que a mãe se esqueça, eu não me esqueço. Eu não me esqueço de você. Ei, quantas mães inspiradas por Deus, inspiradas no amor de Deus, amor aos seus filhos, e os guardou, como essa avó Lloyd e essa mãe Eunice de Timóteo. Ei, mãe, você pode preparar um caminho para a sua casa, você pode organizar a sua casa, edificar a sua casa, preparar a sua casa em oração. Mas você pode ser uma Joquebede da vida. Joquebede, amados, quando não tinha mais nada para fazer, tudo que ela podia fazer para salvar Moisés, ela fez. Mas existia uma sentença de morte sobre a vida de Moisés. Tudo que ela pôde fazer na sua sabedoria, na sua força, ela fez. Tudo que você puder fazer pela sua família, faça. Mas quando você não puder fazer mais nada, jogue nas mãos a confiança em Deus. Ei, o Nilo que era para matar Moisés, porque a Bíblia fala que eles mandaram matar todas as crianças, inclusive jogar no Nilo. Ei, aquilo que era para matar Moisés, foi usado por Deus para levar Moisés até a promessa de Deus. Aquilo que vem para matar, como palavra, sabe, de morte, Deus está dizendo: eu transformo em bênção. Eu transformo em bênção. Eu não vou permitir que se acabe na sua família, que destrua a sua casa, que destrua os seus filhos. E Joquebede confiou, colocou Moisés em um cesto, e se cumpriu a promessa do Senhor. Meu irmão, a figura feminina, você não tem ideia do poder que há na sua oração, mulher. Você não tem ideia do poder que há nos seus joelhos. A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina, mas que se existe uma pessoa pentecostal, se existe uma pessoa de oração, ela tem que ter consciência de uma coisa: só precisa de duas coisas: de uma boca para falar, para declarar, e dois joelhos para se curvar. Se você é uma mulher de oração, a sua casa está blindada. O sangue de Jesus está nos umbrais da sua porta. Nenhum mal pode suceder, praga nenhuma chegar na sua tenda. Guarde a sua casa, mulher, em oração. Ao invés de estar em WhatsApp, ao invés de estar em conversas torpes, guarde a sua casa em oração. Mas a Bíblia fala ainda, você abriu comigo? Em Timóteo 3, 4 e 5 ele fala. Agora ele fala de um ministro, a figura do homem. Diga comigo, do homem. A figura paterna. Quantos jovens e quantas famílias estão sendo abandonadas pelos homens da casa? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de um homem abandonar a sua família, ele primeiramente abandonou a Deus. Antes de um homem, nunca pense que esse marido saiu de casa por causa de uma prostituta. Não, ele saiu de casa porque, não é por causa de alguém. Ele saiu de casa porque ele deixou de amar a Deus. É porque ele não conheceu a Deus, é porque ele não sabe o projeto de Deus na vida dele. Então ele procura vários porquês, ele procura vários caminhos. Mas quando ele descobrir, através da sua oração, mulher, quando ele estiver caminhando em um dia que para ele vai ser comum, e a sua oração vai vir, sabe, através de resposta, vai vir como resposta através de anjos do Senhor. E vai encontrá-lo na esquina, vai encontrá-lo no bar, vai encontrá-lo no motel, vai encontrar onde quer. Poliana, no motel, meu irmão, não tem lugar. A Bíblia diz em Salmos: para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu descer o mais profundo abismo, lá o teu espírito vai me encontrar. Ei, a tua oração não tem fronteira. A tua oração não tem barreira que impeça ela de chegar. Então, onde quer que ele esteja, inclusive agora, fecha os teus olhos, eu vou declarar uma palavra sobre essa pessoa que está desviada. Em nome de Jesus, recebe aquele que tem fé. Se você tem alguém que está desviado na sua casa, seja marido, seja filho, seja mãe, eu declaro agora: Satanás, solte agora. Largue essa pessoa desse espírito de mentira. Diabo, ouça o decreto do Senhor. Agora, amarras de mentira. Ei, prisão,
ferrolhos, eu declaro agora destruído, destravado, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro anjos do Senhor enviados agora, através de pessoas, entrando nos lugares mais impossíveis de se entrar. Aquele que fez as malas e saiu, eu declaro agora: coração quebrantado, arrependido. Onde você estiver agora, ouça a voz do Senhor. Aonde você está agora, ouça a voz do Senhor. O Senhor diz: manda apenas uma palavra. E eu declaro agora: pare! Volte para a sua casa, que é o seu lugar. Volte para a sua casa. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Então, homens não abandonam o seu lar. Homens abandonam o seu Deus. E a Bíblia diz agora uma exortação para você, homem, que ele fala. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja do Senhor? Deus enxerga você, homem, tão capacitado. Deus enxerga você, homem, tão cheio de talentos, cheio de dons, que Ele está dizendo: para eu levantar você, eu quero levantar você. Eu quero prosperar você. Eu quero abençoar você. Mas você precisa entender, de antes de você ser levantado para falar, você precisa se curvar na sua casa e se render a esse culto familiar. Ei, pais, onde estão os cultos da sua casa? Onde está o culto? Onde está o seu culto familiar? Ele diz: o homem que não governa bem os seus filhos. Ei, o homem governar bem o seu filho não é sobre debaixo de grito e debaixo de uma autoridade que não é autoridade, que na verdade é simplesmente subjugar as crianças, trazer medo, trazer pesar sobre as crianças, porque a autoridade é como Jesus, é você inspirar e você se debruçar à altura daquela pessoa. Onde estão vocês, homens, para governar bem a sua casa, a sua família? Onde estão os homens que estão amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja? Não é sobre o que ela merece, é sobre uma ordenança do Senhor. Não adianta, a Bíblia não manda a mulher amar ao marido, a Bíblia manda a mulher se submeter ao marido. Mas aos homens, Deus disse: ame a sua esposa. Que tipo de amor é o amor de Deus? O amor sacrificial, é aquele que se coloca à frente. É aquele que toma as dores. É aquele que deixa a mulher dormir e fica a noite toda acordada. Rapaz, Senhor, me fala comigo como é que eu vou pagar essa conta. Ela tem que dormir, ela tem que descansar. Mas quem vai ficar acordado, preocupado como resolver as coisas é você. Ah, Paulinha, não gostei dessa. Ah, meu irmão, mas o poder do governo está sobre as suas mãos. A Bíblia diz que o poder do governo está sobre você. Existe uma capacidade de Deus sobre você, homem, para governar bem a sua casa. E não pense que eu estou falando com homens já aliançados, casados. Ei, essa palavra é para você, jovem, que vai crescer doutrinado como Timóteo cresceu doutrinado. Como Timóteo cresceu na fé, no exemplo de fé da sua avó Ló e da sua mãe Eunice. E vai se tornar um homem de Deus. Vai se tornar um marido abençoado. Vai se tornar um pastor da sua casa. Então essa palavra não é para a família, somente a família já bem instituída, bem organizada, pai, mãe, filho. É para você que ainda é filho, está dentro da casa com seus pais. É para você, jovem, que ainda está sendo acrescentado nas suas despesas, ainda o salário do seu pai. Levante-se.
e tenha consciência, eu vou fazer coisas maiores do que essa que meu pai fez. Porque foi isso que Jesus disse: ei, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. E esse é o desejo de todo pai e toda mãe, que os filhos façam coisas e galguem e caminhem mais próspero do que eles caminharam. Paulo está dizendo: homens, chamei vocês para governar a casa. Chamei vocês para ter autoridade, para inspirar. Chamei vocês para saber conduzir a sua casa. Eu me lembro, amados, de um programa que eu achei interessante. Eu estava passando no telefone, no Instagram, e eu vi eu não sei como é o nome daquele programa, mas quem assistiu deve recordar aí. E existia uma prova entre casais. E a prova era o seguinte: a mulher, ela era amarrada, acorrentada. Alguém viu isso? A mulher era acorrentada e os homens, eles recebiam um molho de chaves. E cada chave que ele tinha que abrir abrir um cadeado. E quando ele não conseguia abrir o cadeado, ele não conseguia encontrar a chave, um jato de água gelada atingia a sua esposa, atingia a sua mulher. E a grande maioria dos homens entenderam que a prova era: você tem que ser rápido, você tem que ser intenso, você tem que ser hábil, rápido para encontrar a chave, abrir os cadeados para tirar a sua mulher daquela corrente que está acorrentando ela. E os homens entenderam assim. Então eles foram lá, davam o tempo, batiam o sino e eles iam lá procurar a chave para abrir aquele cadeado. E quando eles não encontravam, o jato de água atingia aquela sua esposa. Mas um deles, 99%, não pensaram assim. Apenas um. Quando abriu e viu que não era a chave, e viu que a mulher ia ser atingida pelo jato de água, ele correu, abraçou ela e recebeu a pancada nas suas costas. E quando terminou a prova, ele triste, achando que tinha perdido a prova, quando o rapaz foi falar, ele disse: só houve um vencedor. E o vencedor foi esse rapaz. Ele disse: mas como? E aquela mulher se acabando de chorar, sem ele entender por quê. Ele disse: porque a prova era: quantos homens vão proteger as suas mulheres? Independente do que vão ganhar. Eles abriram mão do que iam ganhar para proteger as suas mulheres. Esse é o Espírito de Deus sobre a sua vida, homem. É para proteger, guardar, zelar pelas suas esposas. Zelar sobre aquela mulher que Deus te deu. Não, ela não é perfeita, eu sei, eu também não sou. E Deus não trouxe ela para você porque ela é perfeita. Deus trouxe ela para você aprender juntamente com ela e crescer, ser edificado por Deus. Como é que Deus edifica? Abra lá em Salmos 127. A Bíblia fala em Salmos 127 como é a forma certa de edificar uma casa. Como é a forma certa de crescer como família. Ele diz assim: se o Senhor, todo mundo abriu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Eu sei que você está tentando melhorar na sua casa, irmão. Eu sei que você vem à igreja e está tentando melhorar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia está dizendo: se Deus não estiver nesse negócio te ajudando, se Deus não estiver edificando juntamente com você, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, se existe alguém que sabe edificar uma casa, se chama Deus. Deixa Ele te ajudar a edificar. Como é que se deixa Deus? Primeiro, deixa Ele falar ao teu coração. Deixa Ele quebrar o orgulho que está no seu coração. Deixa Ele quebrar a raiva, o rancor que está no seu coração. Deixa Ele tirar aquilo que separa você na sua casa. Deixa Ele tirar aquela tristeza de muitos que quando termina o seu expediente, que tem que voltar para casa e dizer: eu não acredito que eu vou voltar para casa. Deixa Ele trazer de volta a alegria de dizer: graças a Deus que acabou o dia e eu vou voltar para minha casa.
eu vou voltar para minha família, eu vou voltar para os meus filhos, eu vou abraçar a minha esposa. Então, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Agora veja, escute, na versão A Mensagem, olha o que esse versículo fala, como esse versículo ele é destrinchado. Se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno? Os presentes que é o fruto do ventre, é seu generoso legado sobre você. Como flechas de um guerreiro são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, homens, pais, são abençoados demais quando vocês têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra você. Serão varridos imediatamente da sua porta. Olha o que ele está dizendo. A Bíblia fala em Salmo 127 que homens, vocês são como guerreiros que usam as suas flechas. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é científico. De bebê até os seus 7 anos, a mulher tem toda a presença com as crianças, tem toda a influência com as crianças. Mas a partir do 7º ano, do 6º ano, 7º ano, a Bíblia diz que é o homem quem vai agora afinar a ponta da sua flecha, que vai lixar, que vai preparar a ponta da sua flecha e vai apontar seus filhos e vai lançar aquela flecha para longe. É o homem que vai governar a casa, é o homem que vai organizar a sua casa. E se você não tem o temor do Senhor, não tem como você conseguir edificar bem a sua casa. Deixa Deus te ajudar. Quantos aqui homens, queria que os homens ficassem de pé? Eu queria mesmo declarar uma palavra. Homens, fiquem de pé. Ah, Paulo, eu não sou casado. Não, independente de ser casado ou não. Homens, fiquem de pé. Oh, fracaterequesuterecamanaramas. Quem está lá atrás já está de pé, né? Os homens lá atrás já estão de pé. Homem, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não teve uma figura paterna sobre a sua vida, se você não teve uma influência sobre a sua vida, Deus está chamando você para ser agora um exemplo sobre a sua casa. A igreja é formada de famílias, e famílias são forjadas por homens fortes, não é por homens fracos. Você não é um homem fraco. Você não é um homem fraco. Você não é um homem adúltero. Deus não te chamou para ser um homem dependente de coisas. Deus chamou você para ser um homem dependente de Deus. Deus não chamou você para ser viciado em coisas. Deus chamou você para ser viciado em Deus. Eu declaro sobre você uma paixão pelas Escrituras. Eu declaro você um encontro genuíno com o Senhor. Se você já é cristão, aumente essa intimidade. Se você não é, eis aí a oportunidade de aprender a edificar a sua casa antes que o diabo destrua. Se você é esse homem, a igreja pode orar. Se você está aqui, você está nos visitando pela primeira vez, segunda, e você entendeu que essa palavra é para você. Se você entendeu, homem, que, rapaz, eu entendi.